Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Esse projeto que é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, a Sobrame, e a Virtus, a equipe de hospitalistas do Instituto Horizonte, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma equipe da qual eu, Ricardo Braga, faço parte. Bom, para começar esse episódio, um hospital se organiza para atender os pacientes de muitas formas. Uma das divisões mais básicas é separar os pacientes conforme a complexidade dos cuidados, a gravidade clínica. Então, a gente tem pacientes mais graves que necessitam de monitoramento mais frequente, sendo alocados normalmente em unidade de terapia intensiva, enquanto pacientes menos graves ficam nas unidades de internação, cada um com o seu dimensionamento de equipe, uma lógica de funcionamento. Agora, o que que acontece quando um paciente da unidade de internação piora ou deteriora? Como garantir a qualidade do cuidado nesse cenário? Para conversar sobre esse tópico fundamental da deterioração clínica, eu recebo no hospitalista o Dr. Renilson Moraes, médico e um dos diretores da Sobrani. Seja bem-vindo ao podcast, Renilson. Eu queria que você se apresentasse para o ouvinte e contasse como surgiu o seu interesse pelo tema. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Eu sou Enilson Moraes, sou médico hospitalista em Aracaju, Sergipe. Sou médico do Hospital Primavera de Aracaju. E eu componho o serviço de medicina hospitalar do hospital desde 2011. O nosso serviço começou, eu sou da primeira equipe de hospitalista do Hospital Primavera, e começou exatamente porque a gente precisava, ficou claro que a forma que a gente estava fazendo de horizontalizar os pacientes não era adequada. Faltava engajamento, faltava organização, faltava uma visão menos centrada no profissional médico. Então, a gente precisava ter um ponto de virada entre aquela visita de clínica médica e algo melhor. Daí foi que surgiu, então, por demanda da presidência na época, esse modelo hospitalista. A gente veio, então, a partir daí, aprimorando a história. Cheguei a chefiar o serviço, eu fui chefe do serviço de 2014 até 2022, então eu voltei a ser hospitalista basicamente a partir de lá, então a gente tem um serviço aí já com alguns anos de estrada. Muito bom, Início. Vai ter uma experiência boa para conversar com a gente. E eu queria começar essa conversa justamente entendendo a magnitude desse problema. Como é que é o cuidado habitual dos pacientes que pioram, que deterioram na unidade de internação? Ele de fato é pior do que se estivesse no CTI? A gente tem dados sobre isso? Vamos lá, Ricardo. Na verdade, o que a gente precisa entender é que a gente tem o hospital, ele é digamos, um universo de um espaço limitado. E a gente precisa utilizar os recursos na hora correta, no lugar correto, para o paciente correto. Essa que é a grande questão. Quando a gente começa a achar que, por exemplo, todo paciente que agravou vai para a UTI, ok, isso é um recurso. Mas a pergunta aqui, condutora, é: esse paciente de fato agravou ou ele de fato não foi percebido que ele estava agravando, por exemplo? O que é que poderia ter sido feito para que esse recurso UTI não fosse utilizado caso a piora tivesse sido detectada? Tá bem? Então, a literatura mostra que a gente tem em torno de 6 a 8 horas de sinalização de um paciente antes do agravamento real desse quadro clínico. Então, ele começa a dar sinais entre 6 a 8 horas antes. E a gente precisa, então, entender como vai achar esse paciente. Como é que a gente vai achar essa agulha no meio do palheiro, né? Mais ou menos esse é o raciocínio. E, e o que é que a gente tinha, então? A gente tinha aquele velho modelo de paciente que intercorria, então o plantonista do pronto-socorro subia para avaliar já a intercorrência. E muitas vezes essa intercorrência era manejada de uma forma que esse paciente não melhorava, mas ele parava de piorar. E a gente, quando o hospitalista chegava no outro dia, então a gente fazia a questão da condução. E então, em 2016, quando o hospital começou a metodologia de acreditação, a gente percebeu que tinha que ter algo diferente. Ora, é somente chamar o plantonista? Tá? A pergunta é, chamar quando precisa ser chamado. Então a gente tem toda uma estratégia, na literatura traz isso, várias estratégias
de que a gente chama de detecção precoce, tá? Então, a detecção precoce, ela é o ponto-chave da interrupção da piora, tá? Por quê? Uma vez que o paciente piore, a chance dele ter um agravo para o físico dele, para a saúde dele, e aumento de custo é muito maior. Então, se a gente consegue interromper essa chave no começo, esse paciente ele tem uma chance de parar um processo de pior. Então, a gente passou a ter, então, um sistema de detecção precoce que associou, então, ao que a gente chama de time de resposta rápida, que é uma equipe que fica montada esperando ser acionada, vamos dizer assim. Então, para isso, é elaborado um protocolo para que também essa equipe não seja acionada sem uma necessidade real, assim como quem vai acionar saiba a hora de acionar. Ficou claro, então, que a gente precisa perceber esses pacientes antes, e aí você já até começou a entrar numa que eu quero entender melhor. Você falou de detecção precoce, sistemas de resposta rápida, não o nome da literatura dá. Eles foram desenhados para atacar esse problema que você descreveu. Dá um panorama de como que eles funcionam, né? Como que é o desenho habitual de um sistema de resposta rápida? Eu vou fazer só uma retrospectivazinha assim. A pergunta é, o que é que por que o paciente vai para o hospital? Por que o paciente está no hospital? O paciente está no hospital porque ele está doente, mas você não quer que ele morra. Tá? Falando de uma forma bem rasa, objetiva, é isso. O paciente não quer morrer. A família não quer que ele morra, por isso ele está lá. Então, o objetivo do sistema de detecção precoce é a gente interromper uma piora que leve à morte. Ponto. Não quer dizer que o paciente ele possa morrer por causa da doença dele, da evolução da doença, de uma falência orgânica esperada. Ok. Mas quando isso não está previsto, possivelmente há um espaço ali em que a gente precisa, que a gente pode atuar. Então, o sistema de detecção precoce ele começou perguntando assim: por que esse paciente morreu? O que é que a gente podia ter feito para que esse desfecho óbito não acontecesse, essa parada cardíaca não acontecesse aqui, tá bem? Bom, e aí então, para isso, a gente precisou entender por que os pacientes vão piorando. Os pacientes eles vão piorando porque os sistemas orgânicos dele vão perdendo a função um a um ou mais de um ao mesmo tempo. A literatura traz que que o organismo sinaliza, né? E aí então a gente começou a entender assim, veja, o que é que a gente tem então de base da literatura que diz assim, não, isso aqui funciona, tá? Então, por volta de 2016, a gente começou a estudar muito sobre isso e a gente descobriu que em 2012 houve uma publicação do Royal College of Physicians de Londres, que traz o NILS, que é o National Early Warning Score, que agrupa 7 sistemas, 7 parâmetros fisiológicos, e esses parâmetros fisiológicos eles têm pesos e pontuações. De acordo com esses pesos e pontuações, você então tem um score desse paciente, e que cada score tem uma resposta específica. Então, a gente tem precisar monitorar isso desses pacientes, precisar monitorar esses sistemas, e a partir daí, então, a gente fazer uma resposta de acordo com o que está acontecendo. Qual é a vantagem do sistema de detecção precoce? Tá? O NILS ele não é o primeiro sistema de detecção precoce. Ele entra num monte de sistemas de detecção precoce, mas ele é o mais moderno que a gente tem hoje, de baixo custo. Essa é uma outra questão, sabe, Ricardo? Não adianta você. Veja, não é que não adianta, tá? A gente precisa entender a nossa realidade, onde é que a gente está, certo? Onde é que a gente está situado. Então, você pode gastar milhares de reais em sistemas informatizados, inteligência artificial, milhões de reais até de inteligência artificial, e você tem uma equipe que não consegue responder bem a isso, tá? Que não está pronta para responder. Ou você consegue ter um investimento baseado em literatura, recomendado pela literatura, testado no sistema de saúde grande, como é o sistema de saúde da Inglaterra, balizado pelo Royal College of Physicians, ou você pode dizer assim, não, vou pegar uma solução de software, implantar aqui, e a gente vai treinando a equipe. Não sei, os dois podem estar certos. Mas a gente optou por aquilo que tem baixo custo, que a gente tinha uma condição de treinar a equipe, tá? Então, basicamente, aí tem uma equipe de enfermagem treinada para medir sinais vitais de uma forma adequada,
com o esfigmomanômetro calibrado, um estetoscópio que funciona, um oxímetro de pulso, ou seja, muito baixo custo, dentro de uma rotina e de que colocando esses pontos no News e que daí, então, dispara uma resposta do médico plantonista da equipe, tá bem? Então, esse foi o começo lá em 2017, foi quando a gente efetivamente implantou, e veio, então, evoluindo a partir daí. Então, basicamente, aí tem um sistema que reage a uma aferição de sinais vitais, a pontuação, e sinaliza, então, a equipe de resposta. Bacana isso. Para detectar precoce, vocês adotaram uma ferramenta, né? Tem outras, né? Inclusive tem até para cenários específicos, né? Pediátrico, obstétrico, que sistematiza essa aferição de dados, já é feito rotineiramente para gerar essa informação que vocês precisam do gatilho. Muito interessante essa parte. E aí, assim, você já falou desde o começo a resposta. Precisa detectar, mas precisa fazer algo a respeito, né? E aí, então, a gente falou na literatura, eles falam braço aferente e braço eferente. E como é que vocês trabalham a resposta a esse alarme? Ah, o NIOS, ele preconiza, então, o paciente, ele classifica em cores, vamos dizer assim, tá certo? O paciente estável tem uma cor, o paciente que tem um grau de risco de piora intermediário tem outra cor, os pacientes que estão em piora já em outras cores. De acordo com, então, nosso sistema tem o rádio, né? O rádio, porque o plantonista ele pode ser acionado em qualquer lugar do hospital, porque ele pode estar no andar e ser necessário em outro. E a gente tem um telefone que funciona também para as baixas demandas, baixa complexidade, tá? Porque muitas vezes você tem um acionamento do plantão por uma dúvida ou por uma conciliação medicamentosa, uma queixa, tá? A queixa do paciente é uma coisa que a gente precisa valorizar muito e a gente nos treinamentos a gente chama muita atenção para isso, porque quando a gente fala que o paciente sinaliza, muitas vezes também sinaliza verbalmente, ou ele ou um familiar, tipo dor torácica. Eu estou com dor torácica, eu estou com dor no peito, e nenhum sinal clínico me alterou ainda, mas é uma queixa. Então eu preciso disparar uma resposta para isso. Mas especificamente no sistema de detecção precoce e time de resposta rápida, a gente tem os pacientes de baixa complexidade, que é acionado por telefone, mas quando o paciente chega ao que a gente chama dos pacientes de código amarelo, quando a pontuação do NIOS é maior ou igual a 7, o acionamento é feito pelo rádio, tá? Código amarelo, apartamento tal, tá? Esse código amarelo, o plantonista sabe que ele tem 8 minutos até para chegar na cena, tá? Não importa onde ele esteja, ele tem que chegar em 8 minutos. Caso ele não vá conseguir chegar porque ele está atendendo o paciente, está levando o paciente na UTI, está levando o paciente para fazer uma tomografia, enfim, ele diz, pelo próprio rádio ele responde, estou em atendimento, aciona a redundância. O que é o sistema de redundância? É o segundo plantonista, que não é o plantonista do time de resposta rápida, mas sim o plantonista do pronto-socorro, que ele é acionado para isso. Então, é um sistema de detecção de falha, vamos dizer assim. Quando eu não posso ir, eu tenho um segundo ponto para ir. Então, o plantonista do pronto-socorro é acionado, ele vai até o local, executa o primeiro atendimento, enquanto outro médico se desocupa para ir continuar a prestação do atendimento lá onde foi acionado. Então, o braço aferente é sempre a equipe de enfermagem, tá? No nosso sistema, e o braço eferente, então, é a equipe médica, que está de plantão, certo? O médico ele pode acionar, inclusive, o fisioterapeuta de plantão, o laboratório, enfim, dependendo do que ele vai precisar para esse paciente. Mas tem um detalhe, tá, Ricardo? Não existe sistema que funcione sem você fiscalizá-lo, né? A gente precisa muito ter os dados disso, tá? Os dados desse sistema. Então, a gente faz um levantamento todos os meses de todos os acionamentos, certo? Por quê? A gente precisa entender que, como eu falei lá no começo, todo recurso que a gente usa em saúde é um recurso caro. Não existe recurso barato em assistência. Então, eu tenho um recurso caro não só no sentido financeiro, mas também caro em tudo aquilo que foi ah, confeccionado, desenhado para que ele funcione. Então, a equipe de enfermagem tem um custo, o médico tem um custo, o meu rádio que eu uso tem um custo, enfim, a diária desse paciente tem um custo, e tem, sobretudo, a importância do cuidado para esse paciente. O valor que a gente pode dar de melhor para o nosso paciente é um bom atendimento.
Então, eu preciso que tudo isso funcione para que a gente devolva para esse paciente, para essa família, para essa casa, para a sociedade, de volta um paciente com o menor agravo possível. Mas para isso eu preciso saber como que as coisas estão funcionando. Não basta dizer assim, olha, eu tenho um time, eu tenho um protocolo aqui descrito, eu tenho um time pronto, plantonista 24/7, tudo agora vai dar certo. Não é bem assim. Então, a gente precisa agora avaliar os dados. Então, a gente tem um time, chama time de deterioração clínica, em que a gente avalia toda a equipe multidisciplinar, tá? Médico, enfermeiro, enfermeiro de pronto-socorro, enfermeiro do internamento, médico do pronto-socorro, equipe de referência de enfermagem, que a gente avalia os acionamentos. Para procurar o quê? Veja, minha equipe está acionando demais, mais do que precisa? O meu médico está respondendo da forma correta, como deve ser no protocolo? Sim ou não? Tem acionamento, os acionamentos estão assertivos, estão corretos? Sim ou não? Por quê? O que é que eu vou tratar? E aí, a depender do que a gente vai achando, a gente vai fazendo os ajustes, né? Até ano passado, quando eu coordenava o serviço, eu brincava que normalmente alguém recebia um recado do coração, que era uma mensagem de WhatsApp, tipo, por que você não disparou o código CEPS desse paciente? Você registrou isso aqui? Por quê? Isso eram os recados que a gente mandava do coração, né, para a pessoa lembrar que são lembradas e que a gente está olhando o que eles estão fazendo. E muita mais, quando isso um erro muito sistêmico, a gente tem que treinar a equipe, tá? Isso também é uma ação muito importante. Então, da mesma forma que a gente simula os acionamentos simulados, tá? A gente faz o acionamento simulado. Então, a equipe sabe que no mês de julho de 2023 vai ter a simulação do TRE, do time de resposta rápida. Então, eu simulo um acionamento. Pode ser em qualquer lugar do hospital, certo? E eu quero saber, sim, se esse cara está chegando lá na hora, se a equipe que deve estar lá está indo e quem está acionando ou não. Por que é importante a gente fazer isso? Porque eu preciso que a minha equipe saiba que ela pode ser acionada. Porque eu não posso achar que é uma simulação e por isso eu não vou, ou dizer assim, eu acho que é uma simulação e na verdade não é, e a equipe não ir, tá? Então a gente fez uma metodologia em que elas sabem, não sabem quando, mas sabem que podem ser acionados, tá? Então a Nilson, gente faz. desculpa. E Nilson, tô achando a resposta muito rica, e aí eu vou até dar uma sistematizada, uma organizada, porque puxou vários ganchos que eu quero desenvolver. Então, o que você está falando? Primeiro a gente detecta, tem esse braço referente que a enfermagem faz com uma ferramenta estruturada e treinada, tem a resposta para isso que você organizou com a sua equipe, e aí é legal, falando, não basta uma ferramenta, né? Os processos têm que estar claros, então, com uma redundância, inclusive, em papel claro, e tem essa terceira integrante, provavelmente mais subestimado, né, dos sistemas de resposta rápida, de fazer auditoria, propor melhorias no ciclo de melhorias, claro, IHI. Muito bacana isso. E aí você mencionou que mesmo isso é recurso intensivo. Então, quais são os dados, já que isso existe na literatura há algum tempo, mostrando o impacto de você implementar um sistema de alarme precoce, um sistema de resposta rápida? Você pode compartilhar? Só me, só para alinhar. Você quer os meus dados ou quer os dados da literatura? Da literatura. É a história de embasar. É uma parte, inclusive, você sabe que é bem controversa, é uma coisa super difícil de estudar, né? E aí você tem que sentir que pode ser que seja percebido como uma coisa diminuindo o valor do modelo, né? Que a gente sabe que, na verdade, tem vários motivos para ser difícil de captar, a gente até tira essa resposta fora no pós, né? Para não esvaziar o recado principal. Beleza? Mas eu estava pensando mais nos dados da literatura. Essa parte toda sai, viu, Leonardo? É só um bate-papo aqui nosso, claro. Pode ir. O importante de ressaltar é que o tempo de resposta rápida ele tem alguns impactos que a gente espera na literatura. Primeiro, o número de mortalidade absoluta dentro do sistema hospitalar, tá certo? Então, tá claro, tem alguns dados, tanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz esses dados, tem alguns dados da Associação de Medicina Brasileira de Medicina Intensiva, também com redução de custo financeiro. Essa redução ela chega em torno de 30% do custo do paciente internado. O custo a quantidade de óbito, ela pode ter um impacto imenso dentro
do sistema, do sistema. Tem os dados do... Eu vou esquecer. Você vai tirar isso aí, tá bem? Mas eu acho que é do Einstein, tá bem? Tem os dados da nossa literatura aqui no Brasil mostrando que você tem ano a ano uma redução do número de óbitos dos pacientes, tá? De pacientes hospitalizados, e aparentemente essa redução chega a 30% também ano após ano, tá? Do que o sistema vai amadurecendo. Então a gente tem custo, a gente tem óbito, e tem também um outro dado, que é o tempo de internação. O paciente que agrava menos, ele demora menos internado. Então, isso leva a um aumento de oferta desses leitos, tá? Então, basicamente, são três fatores que a gente busca: custo, tempo e óbito, tá? Então, são esses três. No nosso serviço, a gente chegou já a medir redução de óbito. Aí teve a redução entre 2021 e 2022 em 50% do desfecho óbito, parada cardíaca no internamento, tá? Com relação ao tempo médio de internação, a gente reduziu 1 dia e meio do tempo de internação. Isso pode parecer muito pouco, mas deixa eu explicar um pouquinho do que se trata isso. Se eu tenho um paciente que a internação dele dura 5 dias, ele vai durar 3 dias e meio. Se eu pego esse 1 dia e meio e eu entendo que em 2 dias eu transformo esse 1 dia e meio em mais uma internação, eu demonstro que nesse mesmo leito, em 2 dias, vai ter mais um paciente internado do que teria caso esse paciente tivesse piorado. Isso sem colocar nenhum centavo a mais, sem abrir nenhum leito a mais, tá? No mesmo leito, com a mesma equipe de enfermagem, com a mesma equipe de hotelaria, com o mesmo recurso de hotelaria. Então, isso aumenta o que a gente chama de giro de leito, né? A gente catalogou esses dados de uma forma muito clara, com redução de eventos associado a uma redução do tempo de internação e aumento do número de leitos. Esses dados foram dados muito interessantes. E o fator custo é o último fator que a gente precisa ter esse dado. Eu não tenho esse dado claro ainda, mas a gente está junto com o setor comercial do hospital fazendo esse levantamento. Porque, no final, o custo impacta em tudo isso que a gente está falando. Bacana demais essa resposta nisso. Eu acho interessante, assim, que isso se mostra, né, em tópico atrás de tópico dentro da medicina hospitalar, medicina em geral, que quando você pensa no paciente, as coisas tendem a melhorar globalmente, né? Você falou, melhor cuidado assistencial também resulta em uma melhor eficiência, que o gestor e as fontes pagadoras estão interessadas. E aí, partindo dessa experiência bastante rica sua, de ter implementado desde o início, né, desde antes do serviço ter uma filosofia sobre isso, eu queria que você compartilhasse com a gente, para quem está escutando isso, né, e está pensando, poxa, eu queria que tivesse isso aqui no meu serviço, eu queria que melhorasse, quais são os desafios na implementação de um sistema de resposta rápida, né? Se fosse possível, até como um passo a passo aí do como fazer. Ah, eu vou novamente fazer um pequeno retrospecto, tá? Uma das falhas que eu mais critico em mim mesmo, nesse processo, no serviço que a gente plantou, é que a gente não fez o primeiro dever de casa, que foi nos medir antes de mudar, tá bem? A gente tinha uma situação que a gente precisava mudar, estava claro que a gente precisava melhorar, e a gente quis mudar, mas a gente esqueceu de medir. Então, o primeiro passo a passo é o seguinte: meça. A gente precisa medir aquilo que a gente já está fazendo hoje, porque a gente vai ter um dado, sim, do quanto a gente melhorou. E mais do que isso, sabe, Ricardo? A gente precisa entender que quando a gente mede, a gente motiva. Então, por exemplo, eu tenho um dado que, um dado hipotético, tá bem? 30% dos pacientes do meu serviço têm parada cardíaca. Isso é um dado impactante, isso assim, algo está errado, tá? Mas o que é que eu estou fazendo? Então aí eu vou estudar qual é o problema. Eu estudo qual é o problema e faço uma pequena melhoria. Tipo, olha, o plantonista tem 5 minutos para chegar. Ele não pode demorar mais do que isso. Eu começo a medir. Se essa ação leva uma redução de 10%, 3 pacientes a menos vão morrer nesse serviço, isso já é um dado que motiva, que engaja. Então,
eu acho que o primeiro passo é medir o que de fato está acontecendo hoje. Segundo, ter uma estratégia de mudança clara, baseada em literatura, baseado não no que você acha que funciona, mas que a literatura mostra que funciona. Terceiro, a gente precisa customizar aquilo dentro da sua realidade, certo? Então, assim, você é gestor em saúde, você sabe bem que soluções mil a gente tem aí de apertar botão e acender ali uma lâmpada e aquilo funcionar, tal. Só que o seu hospital tem recurso para isso, tá? O seu hospital, de fato, ele está destinado destinando um valor suficiente para aquilo? Beleza. Adianta você ter um sistema informatizado, adianta você ter uma estratégia X que a sua equipe não entenda, não seja treinada adequadamente? Também não. Então você precisa adaptar aquilo à sua realidade. Porque o que você quer é que aquilo tenha longevidade dentro, né? Dentro do seu sistema. Então, quando você tem uma equipe, mínima que seja, tá? Que se interesse por isso, que esteja engajada no processo de melhoria. Você tem dado para medir. Cada vez mais você tem uma equipe engajada. Os benchmarks, eles são uma outra estratégia muito interessante. Um hospital semelhante ao seu que está lidando com isso. Porque você pode ir lá conhecer, você pode pegar os dados desse, entender como é que eles mexeram naquilo que você queria mudar. E aí, cara, é aquela história. O tempo vai mostrar o que você está fazendo de certo, fazendo de errado. Tem muita estratégia que você faz que dá errado, tá? Por exemplo, eu vou citar algo que não colou, não colou. Existe uma revisão do NIOS de 2017, o NIOS 2, e que ele traz muito claro o fator, uma coisa chamada score 3 isolado, tá? O score 3 isolado é uma deterioração em um dos sistemas fisiológicos que pontua 3 isoladamente. Isso é um sinal de alerta precoce também, tá bem? Super validado e tal. A nossa equipe não teve esse entendimento. Eu não consegui virar a chave como eu esperava em um ano disso. A gente precisou parar, porque eu estava tensionando a equipe de uma forma que ela não estava respondendo. Então era mais um código, era mais um acionamento, e que não estava ainda girando como a gente esperava. A gente parou, sentou, e agora, em 2022, a gente voltou a trazer essa estratégia. A gente precisou parar. Então, a gente tem coisas que a literatura, assim, funciona super legal, mas a gente não está pronto. Para novamente, tá? Uma outra coisa que a gente está pesquisando é quais alterações laboratoriais podem ajudar precocemente de um paciente que está deteriorando. A literatura ainda é muito controversa com isso, mas tem um exame que é fantástico associado à deterioração precoce, lactato. Ora, na minha rotina, lactato arterial eu ainda não consigo pedir para todo mundo. É muito caro, o gasômetro é caro. O paciente não está disposto, que está bem conversando aqui, como a gente está conversando, fazer a gasometria arterial todo dia. Ou seja, tem alguma coisa que não está legal. Eu preciso adaptar. Então, assim, tem coisa que eu também não vou poder usar agora, né? Mas o mais importante é o seguinte, veja, bem claramente. Toda vez que a gente discute sobre o time de atuação clínica, a gente está discutindo sobre valor. Nisso, essa resposta acho que deu uma visão até histórica mesmo, ficou mais pragmático, né, para as pessoas entenderem um passo a passo de como que vai sendo feito e construído um sistema que é complexo, né, que tem muitas partes, tem muitos acordos, tem muitos atores. E aí, para a gente amarrar, e que infelizmente a gente já está chegando ao final, eu queria que você falasse como que os sistemas de resposta rápida, detecção precoce, sistemas de resposta rápida, se encaixam nessa proposta maior da medicina hospitalar de agregar valor ao cuidado. Ricardo, eu acho que, do ponto de vista conceitual de valor em saúde, do BHC, o tema resposta rápida ele se encaixa muito bem, porque o que a gente está falando é o seguinte: você tem que melhorar a eficiência otimizando o custo, tá? Para otimizar custo, você tem que ter protocolo, tem que ter uma equipe que funcione, não um indivíduo que funcione. O plantão do Ricardo é melhor do que o plantão do Enilson. Não, a equipe tem que funcionar. E o objetivo que é? É você diminuir agravo, diminuir custo e diminuir tempo do paciente internado. Isso, os dois juntos, um aumento da eficiência e um aumento e uma melhora de desempenho, isso é valor em saúde. Então,
eu acho que o time da resposta rápida tem tudo a ver, e o sistema de alteração precoce tem tudo a ver com a agregação de valor em saúde. Perfeito. Retomo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Quando a gente desenha o cuidado pensando no paciente, as outras coisas acabam vindo a reboque, né, nisso. Olha, gostei demais da nossa conversa, te agradeço a participação hoje, é bacana, eu gosto muito de entender como é que esses temas são tratados em outros serviços, é o que você falou do benchmarking, né? A gente sempre aprende com isso, e então te agradeço pela participação aqui. Um abraço, Nilson. Um abraço, Ricardo, eu que agradeço, como hospitalista, como um dos diretores da Sobrano, coloco à disposição para as pessoas, para os hospitalistas, para os interessados em conhecer ou discutir. Então, muito obrigado pela participação também. E a você, Encerrou? obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Não se esqueça que o Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar está chegando. Vai ser, se você estiver nos ouvindo na época de liberação desse episódio, vão faltar 2 meses. Vai ser em São Paulo, nos dias 29 e 30 de setembro. Para saber mais sobre a programação, os palestrantes, sobre como fazer a inscrição, basta acessar o site da Sobrame no www.sobrame, e é sobramh.com.br. Até o próximo episódio.